Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal da irmã Josimere, @Josimere de Souza 6227, e vem comigo ler Bíblia. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, através da palavra santa, pura, genuína, como ela é, irmãos. Queridos, nós estamos lendo Salmos de Davi e já estamos no capítulo 102, Salmos 102. Arrependimento e esperança, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Vamos ler? Vamos aprender um pouquinho como que ora? Aleluia, como que canta louvor ao Senhor, como que adora ao Senhor. Salmos, ele nos ensina muito a declarar na nossa casa, na nossa família, e como devemos nos prostrar diante do Deus Altíssimo. Salmo 102, verso 1, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica. Ele ouve, irmãos, todas as orações. Responder, ele responde o justo. Então é por isso que ele pede para nós estarmos na justiça de Deus, tentar andar em integridade com a palavra, né? Porque ele ouve todas as orações, mas responder, ele responde a oração do justo, né? Por isso que essas orações contrárias, feitas para anular o propósito da vida de uma pessoa, não adianta. Quando Deus quer tratar com alguém, quando Deus quer moldar alguém, né? Eu acho tão interessante quando Deus fala no pé do ouvido da gente. Essa semana eu tive essa experiência. Eu precisei e fiquei desesperada mesmo por alguns momentos, por algumas situações bem constrangedoras. E eu disse, meu Deus, eu vou pedir emprestado, eu vou correr atrás, porque tem que me mover. O Espírito Santo dizendo, não, eu estou no controle de tudo. Não, no pé do ouvido. Às vezes a gente é desobediente à palavra, irmãos, e a gente é ser humano. Na hora do desespero, a gente não consegue obedecer totalmente, né? E a gente vê como Deus fala no pé do ouvido, irmãos. Ele fala não e a gente passa vergonha. Mas para que é isso? Não é só simplesmente por isso. É para Deus dizendo assim, ó, eu tô no controle de tudo, eu tenho intimidade contigo. Eu tenho falado no pé do teu ouvido, me escuta, filha, me escuta, filho. Obedece o que eu tenho te dito. Às vezes a gente não obedece, mas isso tudo é para o quê? Moldar. Tá moldando o vaso. Tá ensinando a respeitar o que o Espírito Santo fala, a entender as coisas que estão ao teu redor. Então, quando o Senhor falar, clame a Ele. Entregue tudo a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Está aqui, ó. Arrependimento e esperança. Oração do aflito. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa e acude-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação, da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declinas, assim os meus dias, eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre. Aleluia. Sinto a glória de Deus, irmãos, nesses salmos. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração.
Levantar-se-ás terras, levantar-se-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadecer-te dela, já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, se condoem em seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a sua oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Não riu, né, das orações. O Senhor não desdenha de ninguém, do desespero de ninguém. Não, o Senhor, ele tem o controle de tudo, irmão. Aleluia! Eu oro assim, às vezes desesperada, né? Porque quando eu rasgo meu coração, eu clamo a Deus, eu me dou, eu rasgo a minha veste, meu coração diante do Senhor, né? Então eu fico assim, desesperada, muitas vezes eu fico pensando, será que o Senhor ri de mim, né? Que filha bem manhosa, que filha bem mimada. Irmãos, eu sou uma filha mimada do Senhor mesmo, irmãos, porque eu sinto o cuidado de Deus em todos os momentos. Quando eu vejo o Senhor agindo da maneira que Ele tem agido comigo, falado assim no pé do meu ouvido, ditando as regras para mim. E quando eu sei que ele me mostra que eu não fui uma filha totalmente obediente, porque eu vejo, não, eu não te falei para te fazer desse jeito. Eu não tinha te avisado que não era para te fazer. E a gente faz, acaba fazendo, vendo o cuidado de Deus em todos os detalhes, irmãos. Isso é ser filho mimado, irmãos. Isto é ser filho mimado, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. O Senhor, ele não ri do nosso desespero, irmãos. Ele entende que o nosso coração é de coração de filho mimado, que quando quer algo, chora, quando quer alguma coisa, implora e fica preocupado, mas ele diz, lançar a ansiedade sobre ele. Entender que quando ele nos ensina algo, é para nos moldar, é para nós, para revelar quem são as pessoas, como irão agir. É assim, Deus, ele nos mostra coisas ocultas, escondidas, que só Ele, Deus, sabe, né? Só Deus sabe, né? Ficará isso registrado para a geração futura. Um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vista à terra, para ouvir o gemido dos seus cativos e libertar os condenados da morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, ele me abateu, a força no caminho me abreviou os dias. Meu Deus, é forte. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Ai, irmãos, isso aqui toca muito forte em mim, irmãos, porque eu estou com 43 anos. Eu quero dar um pause, abrir um parênteses aqui para dar um pequeno testemunho. Já faz algum tempo que eu dei, então eu quero refazer. Quero lembrar aos irmãos que eu sou um milagre de Deus, né? Eu tive câncer na tireoide e era maligna, não tinha problema na minha tireoide. Tudo funcionava normal, certinho, os hormônios, só que havia um câncer maligno dentro da tireoide. Ele, na primeira punção, deu que eu tinha 6 meses de vida. Ele crescia agressivamente, era muito rápido. E por isso teria que ser retirado. E como era muito delicado, no meio das cordas vocais, na tireoide, corria o risco de 98% eu perder a voz. Irmãos, e eu sempre amei louvar o Senhor, sempre, desde 14 anos, adorando ao Senhor, né? Tem as peripécias da vida, tem os contraversos da vida, tem as ondas altas da vida, que tu estás lá em cima, estás lá embaixo, mas o meu coração sempre foi adorando ao Senhor, né? Em meio às traições, em meio às guerras da vida, nós estamos sempre adorando ao Senhor Jesus.
sabendo e reconhecendo que não somos perfeitos, mas que Ele é perfeito e é Ele que tem cuidado de nós. E aquela hora do desespero, com 24 anos de idade, irmãos, saindo de um relacionamento bem complexo com um menininho, meu filho tinha 4 anos, eu estava desesperada. E quando eu entrei neste desespero, o Senhor ouviu o meu clamor. E eu posso dizer que nesse versículo 24 do capítulo 102, dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Esse versículo eu lembro muito da minha vida, irmãos, porque nesse momento eu dormia já só num tapetinho do lado da minha cama e eu dizia, aqui acabou, Senhor. Eu não dormia mais na minha cama, eu já dormia no ladinho do tapete da minha cama e eu entregava a minha vida ali. Eu dizia, Senhor, onde estão as tuas promessas? O que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Mas eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Eu conjecturava cartazes, eu conjecturava se eu perdesse a minha voz, o que seria. Tantas coisas passavam pela minha cabeça. Mas, irmãos, quando Deus tem uma promessa, Ele faz acontecer. Toda a equipe que fez a cirurgia estava se formando naquele ano, né? Para serem endocrinologistas lá no HU, Hospital Universitário. Quando eles entraram na sala onde eu estava com dreno de sucção, estava cheia de soro ainda pós-cirúrgica e uma cirurgia delicada, foi bem complexa. E aí eles disseram, Dr. Acos, Dr. Cristiano, quero usar o nome deles, mas também não sei o sobrenome, então não vai interferir em nada. Mas eles foram excelentes doutores, excelentes cirurgiões. Eles falaram, a cirurgia desta moça, Deus guiou as nossas mãos. E eu quero passar para todos aqueles que estão se formando nesse dia aqui, formando os endocrinologistas da universidade do HU, né, que eles estavam se formando lá. Não entreguem as suas mãos para os bisturis. Entregue as suas mãos para o Deus que nos criou, porque Ele as guiará. Então eu entendia o porquê que Deus fez acontecer tudo aquilo ali na minha vida, permitiu eu chegar numa sala de cirurgia. Por quê? Porque, irmãos, 14 dias depois, eu estava no mesmo dia que eles perguntaram meu nome, eu falei, Josiméria de Souza, e 14 dias depois eu já estava louvando ao Senhor, e eu estava adorando ao Senhor, porque o nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus é o Deus que manifesta a sua glória. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está entre nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Então, se nós crer, há cura. Se nós crer, há libertação. Se nós crer, há portas abertas. Se nós crer, o Senhor não retira a nossa vida na metade da nossa vida, mas nós temos que crer que Jesus é o dono da nossa vida. Aquele que não entrega a sua vida aos cuidados do Mestre, perde sim, irmãos. Perde o controle da própria. Vamos continuar. Para a honra e a glória do Senhor, já estou com 43 anos, fazendo a obra do Senhor e entendendo que foi para esse o meu chamado. Pregar a santa palavra do Senhor e anunciar a palavra como ela é. Amém, queridos? Versículo 25, que nos diz assim: em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Que maravilha, irmãos! Que salmos que me traz em memória tudo que Ele tem no controle da minha vida e da sua vida. Salmo 103, para nós meditarmos em mais um Salmos no dia de hoje. A misericórdia de Deus, Salmos de Davi. Salmo 103, verso 1, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não tem como esquecer, irmãos. Algo que estava morto, ele trouxe à vida. Algo que tinha 6 meses de vida e hoje já estou com 43 anos. Irmãos, não tem como esquecer. Esses salmos fala muito forte com a minha vida, tenho certeza que fala com a sua. Porque quantos livramentos ele tem nos dado, quantas coisas boas ele tem nos proporcionado, irmãos. Bendize a minha alma, ó Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque tem gente que esquece, mas nós não podemos esquecer os nossos compromissos com o Senhor Jesus, irmãos. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ó, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, os pecados que nos afastam dele. Ele que cura, ele que sara, ele que perdoa. Ele que sara todas as enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É ele, irmãos. É ele que tira da cova, redime a vida e coroa de graça. Graça, um favor não merecido. E misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou o seu caminho a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando os céus se alteiam acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, como faz a distância do ocidente ao oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece as nossas estruturas e sabe quem somos, que somos pó. Ah, irmãos, que palavra gloriosa! Receba essa palavra em nome de Jesus. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para que os que guardam a sua aliança, e para que os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize, ó Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, e fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as obras. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Mas ao Senhor Jesus foi dado poder nos céus e na terra. A ele foi entregado domínio. A autoridade e poder está nas mãos do nosso Deus. Amém, queridos? Por isso vamos confiar nele. Vamos entregar os nossos dias, as nossas limitações, tudo que precisamos. E ele cuidará de nós, nos mínimos detalhes. Fique com essa palavra no dia de hoje e amanhã, se Deus assim nos permitir, leremos o Salmo 104 para a honra e a glória do nosso Deus.